O texto, João capítulo 1, a partir do verso de número 45, diz assim para nós nessa noite. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Repita comigo: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê, porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por essa noite tão sublime e especial, Deus. Nós te agradecemos por tudo aquilo que nós já cantamos aqui, por todas as orações que já foram feitas. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida das nossas crianças. Nós te agradecemos pela vida dos pais, ó Deus, aqui presente. Mas agora nós queremos te agradecer porque estamos diante da tua palavra. Essa que pode, ó Deus, transformar as nossas vidas. Essa que pode nos levar a ter um encontro com o Senhor. Essa que pode mudar, ó Pai, de fato a nossa existência. Nós te pedimos que nessa hora, Deus, tudo aquilo que quer tirar a nossa atenção, toda a obra de Satanás, ó Pai, para roubar a semente que será semeada, que caia por terra em nome de Jesus. Mas nós te pedimos nessa hora também, que haja espírito de iluminação. Fala conosco, Deus, que os teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Eu vi você. Eu vi você. Todos nós aqui presentes, todos nós que estamos aqui nessa noite, já tivemos determinados momentos importantes e significativos em nossas vidas. Nós já tivemos a oportunidade de ter encontrado pessoas em nossa caminhada, pessoas que marcaram a nossa vida, pessoas que marcaram a nossa história, pessoas que marcaram a nossa vida de forma extremamente especial. Pessoas que, depois do encontro que nós tivemos com ela, depois do momento que nós estivemos junto a elas, a nossa vida nunca mais foi a mesma. A nossa vida nunca mais foi parecida com aquilo que era momentos, talvez, antes do encontro com essa pessoa. E até hoje, eu e você temos boas lembranças do encontro que nós tivemos com essas pessoas, que são extremamente significativas para as nossas vidas. Mas, meus irmãos, por mais que a gente já houvesse ou tivesse tido encontros especiais em nossa vida, nenhum encontro é mais importante para a nossa existência do que o encontro com a pessoa chamada Jesus Cristo. Porque só o encontro com essa pessoa, esse ser que andou por esse mundo, caminhou por essa terra, andou e pisou, tendo dificuldades que nós tivemos, tendo que enfrentar problemas que nós enfrentamos. Só um encontro real, um encontro verdadeiro, um encontro profundo com essa pessoa, que de fato pode transformar as nossas vidas. E o texto que está diante de nós nessa noite, mostra para nós, como eu disse no início, o encontro de Jesus com um jovem de mente muito aguçada, um jovem cheio de dúvidas,
Um jovem cheio de dificuldades, um jovem cheio de questionamentos, que precisava ter respostas para a sua alma. E depois que esse jovem se encontrou com Jesus, esse encontro transformou a vida dele, a realidade dele, a história dele, o contexto dele, a eternidade dele, porque ele se encontrou com Jesus. Então, se você pode, com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo os pontos e as exposições desse texto. O primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite, você com a sua Bíblia aberta, é o seguinte: os nossos preconceitos podem nos afastar da verdade. Vou repetir: os nossos preconceitos, os preconceitos que nós temos, que nós carregamos, podem nos afastar da verdade. Se você reparar comigo uma vez mais, o verso de número 45, Filipe encontrou Natanael. E nesse encontro ele havia dito para Natanael que aqueles que eles esperavam, aquele que poderia trazer a resposta para os seus questionamentos, aquele que poderia resolver o problema não só deles, mas também na sua nação, havia sido encontrado. Mas Filipe vai dizer para Natanael: ele é Jesus, que veio de Nazaré, filho de José. Ao que Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir algo produtivo de Nazaré? Meus irmãos, Jesus está iniciando aqui o seu ministério. E ele começa a caminhar, ele começa a passear pela Galileia, e muitos daqueles que seguiam a João Batista, agora estavam seguindo Jesus. E como eu disse para os irmãos, era um momento de muitas dúvidas, um momento de muito questionamento do povo de Israel. Por quê? Roma dominava Israel, o povo era sofrido, o povo tinha necessidades, o povo tinha dificuldades, o povo enfrentava problemas. E os grandes questionamentos que giravam em torno da mente de todas aquelas pessoas eram o seguinte: qual será o nosso futuro? Será que Deus abandonou o nosso povo? Será que Deus se esqueceu de nós? Quando virá o Messias? Para que todas as nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos e todas as nossas respostas possam ser sanadas. E Filipe diz para Natanael: eu encontrei. Nós achamos. Nós encontramos. Chegou diante de nós aquele que pode resolver todos os nossos questionamentos. Pronto. Acabou o sofrimento do nosso povo. Chegou aquele que trará luz para as nossas vidas e para a nossa nação. Mas diante dessa informação, Natanael vai reagir de forma completamente diferente da qual Filipe esperava que ele reagisse. E a primeira forma que ele reagiu quando ouviu essas palavras foi reagir de forma a desprezar aquilo que ele havia ouvido. Pode vir alguma coisa boa, alguma coisa que preste, alguma coisa significativa de Nazaré? Igreja aqui reunida nessa noite há 2000 anos, ou mais de 2000 anos, os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, tem pregado para o mundo, para as pessoas, para as nações, que o único que pode trazer resposta para os problemas da nossa existência, da nossa vida, das nossas almas, é Jesus Cristo. Mas muitas pessoas, assim como Natanael, olhou para Jesus que vinha de Nazaré, têm olhado para a fé cristã da seguinte maneira: pode vir alguma coisa boa da fé cristã? Pode vir alguma coisa boa da igreja de Jesus Cristo? Pode vir alguma coisa boa de um homem que dizem que morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás? Mas, por mais que a gente diga, por mais que a gente pregue, por mais que a gente informe, as pessoas continuam com seus questionamentos. Qual é o sentido da minha vida? Para que de fato eu nasci? De onde eu vim? Para onde eu vou? E quando os nossos argumentos são apresentados para essas pessoas, quando nós mostramos para elas respostas para esse questionamento, as pessoas tão somente dizem para nós: pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
E por agir assim, de forma a desprezar, as pessoas continuam vivendo a mesma vida, procurando as mesmas respostas, rodando no mesmo lugar. Quem está comigo, diga amém. Mas a segunda forma, a segunda maneira que Natanael reagiu, é que ele reagiu com ceticismo. E a gente poderia definir um cético como alguém que vai completamente ao contrário das ideias que estão ocorrendo naquele momento, da ideia geral, de todo o pensamento da massa. Então, todo mundo estava seguindo Jesus, os discípulos de João estavam seguindo Jesus, mas Natanael não via a possibilidade de alguém que vinha de Nazaré ser aquele que traria a solução para os problemas. Meus irmãos, trazendo para nós aqui mais uma vez, muitas pessoas olham para a igreja de Jesus Cristo com essa perspectiva, com esse ceticismo, com uma ideia completamente contrária daquilo que muitas pessoas estão seguindo. Será que pode, de fato, sair alguma coisa boa da igreja? Quantos escândalos, quantos problemas, quantas pessoas difíceis, quantas pessoas complicadas. Pode sair algo bom de tudo isso aqui que nós estamos reunidos nessa noite? Muitas pessoas pensam assim, e por pensar assim, muitas pessoas estão abandonando a vida cristã. Mas preste atenção comigo em uma coisa nessa noite. Há vários questionamentos na sua alma, e você não tem respostas para ele. E você continua dizendo para aquela que pode apresentar a solução para os seus problemas, para as suas dificuldades, para os seus questionamentos, pode vir alguma coisa boa, não só de Jesus, mas da igreja dele. Mas se você pode observar comigo, o segundo ponto dessa nossa reflexão, é que ouvir falar, meus irmãos, preste atenção nisso. Ouvir falar é diferente de experimentar. Ouvir falar, notar algo que alguém falou, perceber algo que alguém disse é muito diferente de você experimentar aquilo. Porque se você observar comigo o verso 46, Filipe já conhecendo o seu amigo, Filipe já entendendo o caráter do seu amigo, ele não debate, ele não discute, ele não tenta apresentar algum tipo de prova que vá mostrar para Natanael que Jesus de fato é o Messias. Ele tão somente diz assim: venha e veja. Venha e veja. E aqui uma nota de rodapé que não está no script. Quantas vezes eu e você tentamos argumentar tanto com as pessoas? Falar de Jesus para as pessoas, a gente precisa falar, mas às vezes a gente vê as portas fechadas, a gente quer argumentar tanto, a gente quer mostrar tantas coisas, quando a gente deveria tão somente dizer assim para as pessoas: venha e veja. Venha e experimente, venha e desfrute. E você, por muitas das vezes, não teve argumento para dizer para as pessoas o quanto Jesus é significativo para a sua vida, quando você tão somente precisava dizer as seguintes palavras: eu era cego e agora eu vejo. E agora eu vejo. Mas observe comigo que talvez até hoje, isso é sério, gente, muito sério. Até hoje você se relacionou com a igreja de Jesus Cristo, mas talvez você ainda não se relacionou com quem? Com Jesus da igreja. Existe uma grande diferença, meus irmãos, da gente se relacionar com a religião, da gente se relacionar com esse contexto tão maravilhoso, nesse lugar tão magnífico, com pessoas preciosas, num momento precioso, num culto de domingo à noite, com uma boa música, com um bom louvor, com uma boa luz, iluminação, tem a transmissão. A gente pode incorrer no risco de se relacionar com tudo isso e não se relacionar com a pessoa de Jesus. E o fato de você se relacionar com a religião e não se relacionar com Jesus, sabe o que pode acontecer na sua vida? Você se tornar uma pessoa cética.
Porque vai chegar um tempo, se você não se relacionar com Jesus, mas se relacionar com a religião, de você ter decepções, de você ter frustrações, de você ter mágoas, de você ter embates, de você ter dificuldades, de você ter problemas. E se você não tiver um relacionamento com Jesus, sabe o que você vai dizer? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque em todo momento, talvez desde o começo da sua caminhada, você não se relacionou com o Senhor da igreja, mas se relacionou com a igreja. Meus irmãos, que perigo. Que perigo para as nossas almas. Mas a segunda coisa que eu quero mostrar para os irmãos dentro desse ponto é que enquanto não mudarmos de postura, não vai haver mudança em nossa vida. Você vai perceber comigo que por mais que Natanael tivesse as suas dificuldades, os seus problemas, e fosse um homem, uma pessoa cética, ele precisava de respostas. Ele precisava de algo que pudesse fazer sentido para a sua vida. E por mais que ele não acreditasse que de Nazaré pudesse sair algo que fosse bom, ele se abriu. Ele abriu o coração dele, mesmo que de forma restrita, para ver aquilo que as pessoas estavam falando, para ver aquilo que as pessoas estavam dizendo, e aplicando para as nossas vidas e sendo bem direto para cada um de nós nessa noite. Enquanto nós não se abrirmos para que a gente possa se relacionar com Jesus, a nossa vida não será diferente. A nossa vida não terá transformações. A nossa vida não vai mudar, não vai sair do contexto que nós estamos para ir para um patamar completamente diferente. Porque você talvez já fechou o seu coração, já fechou a sua alma, já fechou a sua existência por causa de mágoas, dificuldades, de problemas. E se a gente não se abrir para que Jesus possa vir e a gente ter um relacionamento sério com Ele, os questionamentos que existem na alma de cada um de nós que estão aqui nessa noite não serão respondidos. Porque para haver transformação, precisa haver movimento das nossas vidas. Amém, igreja? Mas a terceira coisa que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite é que quais foram os argumentos que Jesus apresentou para esse homem, para que pudesse convencer esse homem que pensava, ele era uma pessoa racional. Que argumentos Jesus utilizou para que esse homem pudesse entender a realidade da pessoa que estava diante dele? A pessoa que estava diante dos olhos deles e que muitas pessoas a estavam acompanhando. Que argumentos Jesus utilizou? E a primeira coisa que eu quero observar com vocês, que Jesus utilizou o argumento dizendo as seguintes palavras para ele: eu conheço o seu caráter. Eu conheço o seu caráter. Eu sei quem você é por dentro. Eu consigo ver aquilo que ninguém vê. Eu consigo observar aquilo que ninguém observou. Eu consigo notar aquilo que talvez a sociedade não consiga enxergar. Eu conheço o seu caráter. Olha o verso 47 comigo. Quem viu primeiro? Foi Jesus ou foi Natanael? Natanael foi para ver Jesus, mas Jesus viu Natanael primeiro. Olha o verso 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Jesus revela para aquele homem que sabe, isso aqui é importante para nós. Jesus sabe que os questionamentos que ele carrega na alma dele são sinceros. Jesus sabe que as dúvidas que ele tem na alma dele são honestas. Então Jesus se vira para ele e diz assim: eis um israelita que não tem falsidade. Eis um israelita que não se engana a si mesmo. Eis uma pessoa que não mente para o seu próprio coração. Ele está em busca de respostas. E aqui eu quero dizer para cada um de nós nessa noite: existe uma grande diferença
quando nós somos sinceros e honestos e quando nós queremos enganar a nós mesmos. Existe uma grande diferença quando eu e você queremos buscar respostas para as nossas dificuldades. Mas quão grave é, meus irmãos, que a gente passe dia após dia, ano após ano, dentro desse contexto, mas com dúvidas, com dificuldades, com questionamentos que não são sanados. Mas Jesus olha para aquele homem e diz assim: os seus questionamentos, as suas dúvidas são honestas, são evidentes. Você precisa de respostas. Vamos trazer para o nosso contexto hoje, também fora uma nota de rodapé aqui. Quantas pessoas em dúvidas da sua fé? Quantas pessoas que não têm certeza da sua salvação? Quantas pessoas que se veem, talvez, em determinado ponto do dia assim: será que eu sou salvo mesmo? Será que Jesus me salvou mesmo? Será que um dia eu tão somente fui à frente no momento de climão e levantei as mãos? Será que tão somente eu fui pego pelas emoções e levantei a mão e disse que reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? E a grande pergunta que norteia a nossa noite é a seguinte: qual o significado da cruz para a sua vida? Quando você olha para a cruz, o que você observa, o que você nota, o que você enxerga? Que diferença faz para você quando você vê um homem que deu a sua vida para morrer por você? Porque nós precisamos ser honestos, meus irmãos, com os nossos questionamentos nessa noite. Eles precisam, de fato, ser respondidos. Mas a segunda coisa que eu quero trabalhar, da forma que Jesus convenceu esse homem de que de fato ele era o Messias, é que Jesus sabia onde ele estava. Jesus sabia onde esse homem estava. Olha o verso de número 48 comigo. O texto diz assim para nós: Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Agora Jesus revela para Natanael uma experiência que ele teve. A figueira na Bíblia, ela vai mostrar para nós que é um lugar de reflexão, um lugar de pensamentos, um lugar de questionamentos. Muitas pessoas se sentavam debaixo da sombra da figueira para refletir sobre a vida. Então Jesus disse para Natanael as seguintes palavras: eu vi você buscando respostas. Eu vi você na angústia da sua alma, querendo trazer soluções para os seus problemas. Eu vi quando você estava lá, lutando talvez com a sua alma, para ter respostas para aquilo que você precisa. E trazendo para nós essa noite, talvez Jesus está dizendo para você: eu vi quando você derramava lágrimas no seu travesseiro. Eu vi quando você chorava, pedindo respostas de oração. Eu vi o quanto você sofria, tendo que viver uma realidade que não era a realidade que você queria. Porque Jesus é aquele que olha para nós, que vê aquilo que nós estamos passando. E Jesus disse para Natanael: eu vi, eu observei você naquele lugar. E aquele homem que era cético, de repente ele dá uma declaração: Senhor, você é o rei de Israel, você é o Messias, você é aquele que veio para restaurar todos nós. E Jesus diz para ele: calma, rapaz, segura um pouquinho. Você tão somente reconhece que eu sou essa pessoa porque eu revelei algo para você? E aqui é um ponto muito importante para nós. Quantas pessoas estão tão somente satisfeitas que pessoas revelem algo do seu particular? Quantas pessoas buscando revelações para que alguém diga aquilo que você está passando, alguém diga aquilo que você está vivenciando, alguém diga que você está enfrentando, e ficam satisfeitas com isso. Mas o vazio, os questionamentos continuam onde? Dentro do seu coração. Quão perigoso é
a gente se sentir tão satisfeito só que pelo fato de alguém revelar algo para nós das nossas vidas. Jesus fala com ele: calma um pouco, espere um pouco. Por quê? A terceira coisa que Jesus trouxe para esse homem é que ele poderia trazer, ou eu posso trazer, todas as respostas que a sua alma precisa. Note comigo o verso de número 50. O texto diz assim para nós: ao que Jesus lhe respondeu: você crê, porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Parece algo complexo, algo complicado. Porque nesse exato momento, quase na conclusão do sermão que Jesus está pregando para Natanael, ele vai remeter uma experiência que Jacó teve. O texto para nós de Gênesis capítulo 28 vai mostrar para nós a experiência difícil que Jacó teve dentro da sua casa. Jacó, que levava a fama de ser um enganador, de não ser um israelita honesto, enganou seu irmão. Teve que fugir da sua casa às pressas. E deitado, com a sua cabeça numa pedra que servia-lhe de travesseiro, ele teve a experiência de ver uma escada que ligava o céu à terra. E anjos de Deus subiam e desciam sobre aquela escada. Mas essa experiência de Jacó queria mostrar para ele que, independente das dúvidas, dos questionamentos que ele tinha: como vai ser minha vida agora? Como vai ser minha realidade agora? Estou fora de casa, fui expulso de casa, estou indo para uma terra que eu não conheço. Como vai ser a minha vida? Ao que Deus vai dizer para ele naquela experiência: eu serei com você, aonde quer que você esteja. Mas por que, pastor? Jesus fez questão de aplicar essa experiência à realidade de Natanael. Jesus estava dizendo para Natanael: eu tenho todas as respostas que sua alma precisa, porque aquela escada que Jacó viu sou eu. Eu sou aquela escada que Jacó observou que os anjos subiam e desciam. Eu sou o único que faz a ligação da terra aos céus. Eu sou o único que pode trazer resposta para a sua vida, para os seus questionamentos, para a sua alma. Sou eu. Eu cheguei, eu estou aqui. E vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre quem? O Filho do Homem. Eu sou aquela escada. O que Jesus quer dizer para nós nessa noite? Só eu posso ligar você a Deus. Só eu posso te levar a um relacionamento com Deus. Não é a igreja, não é a religião, não é a denominação. Eu posso levar você a ter um relacionamento profundo com esse Deus. O que ele está mostrando para nós nessa noite é que só Ele, só Jesus pode revelar Deus para nós. Se nós queremos saber algo sobre Deus, a respeito de Deus, nós precisamos olhar para Jesus nessa noite. Para Jesus. Porque só Ele, meus irmãos, só Ele pode saciar a nossa alma e trazer as respostas para os questionamentos que todos nós temos. Talvez você nessa noite seja um Natanael, um estudante cético, que olha isso aqui tudo como algo que não faz sentido para a sua existência. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que talvez a igreja não faça sentido para você, mas o que faz sentido para a sua vida é Jesus. É Jesus. E você precisa ter um relacionamento não com esse lugar, não com esse ambiente. Estar na igreja, meus irmãos, entenda uma coisa em nome de Jesus. É consequência de um relacionamento que a gente tem com Deus.
Porque se você tem um relacionamento com Deus, você quer estar com pessoas que pensam da mesma forma que você, que adoram o mesmo Deus que você. E hoje a gente tem um erro muito grande, a gente faz um esforço para converter pessoas para a igreja. Não estou dizendo essa igreja, de forma geral. Mas a gente faz um esforço para converter as pessoas para a igreja e não um esforço para converter as pessoas a Jesus. A Jesus. Eu quero terminar, vamos ficar de pé? Com Salmo 139. Salmo 139, que diz as seguintes palavras para nós. Senhor, tu me sondas e... Só aqui a gente já poderia encerrar, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. E por me conhecer e me sondar, você sabe daquilo que eu preciso. Você sabe daquilo que eu necessito. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observa o meu andar, o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra nem chegou à minha língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Nós precisamos sair daqui nessa noite com a convicção de que só esse Deus pode trazer a resposta que nós precisamos. Só esse Deus pode falar de forma real ao nosso coração. A grande pergunta nessa noite é a seguinte: você conhece esse Deus? Você já entregou essa vida para esse Jesus? Você já deixou que esse Jesus entre na sua existência? Você já deixou que esse Jesus tomasse conta do seu ser, da sua realidade? Diante de você, eis a oportunidade de conhecer esse Jesus nessa noite, de entregar a sua vida a Jesus nessa noite, para que Ele possa responder tudo aquilo que a sua alma precisa. Amém? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor conhece as nossas angústias, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Mas estamos aqui, ó Pai, nessa noite presentes, pedindo para que o Senhor de fato entre nas nossas vidas, ó Deus. Para que o Senhor, Pai, antes de qualquer outra coisa, antes de relacionamentos, antes de trabalho, antes dos nossos sonhos, para que o Senhor seja real para nós. Porque o que será das nossas vidas, Senhor, se não conhecemos a Ti? E louvado seja Deus, porque o conhecimento do Senhor é o que transforma as nossas vidas. Então, Senhor, que cada vida que se faz presente aqui nessa noite possa sair daqui com a certeza que teve um encontro com o Senhor nessa noite. Se alguém, ó Pai, entregou a vida para o Senhor nessa noite, que essa pessoa, Deus, possa confirmar essa decisão no seu coração e entender que só Jesus pode trazer as respostas que nós precisamos. Nós te agradecemos e fazemos isso no Teu nome, Jesus. Amém. Quer que você andar, onde você pisar, que todas as suas necessidades possam ser supridas, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece,